Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos aqui na cidade de Boquete, no Panamá, aos pés do vulcão Baru, que é o ponto mais alto que existe aqui no Panamá. E é isso aí, bora começar nosso diazão nesse lugar montanhoso e incrível da América Central. Vambora, vamos, Fifinho! Vamos começar nosso rolê hoje aqui no Centro Artesanal de Boquete. Aqui tem vários artesanatos para vender, tem brincos. E olha só, tem as mesmas alpaquinhas, as lhamas que a gente já via desde o norte da Argentina por toda a Cordilheira dos Andes. Mas esse aqui é de Cusco. É de Cusco, gente. Pois é, é umas lembranças de Cusco. Então se você vir ao Panamá e quiser uma lembrancinha lá do Peru, caso você tenha viajado para Cusco e esqueceu de comprar a lembrancinha, sua segunda chance está aqui em Boquete. é uma boa, hein? É uma boa. Essas aqui também são todas do Peru também. A gente, quando passou lá em Cusco, viu muitas dessas parecidas. Esse berço aí é legal para colocar a Fiona. Tá meio grande pro Fiona, mas achei muito legal. Ó, ele é pendurado e aí já serve para ninar a criança, ela já fica ali. Ótimo. E o centro artesanal aqui é bem bonito, bem organizado, e a maioria dos artesanatos que encontramos ali, eles são importados dos outros países. E apesar do nome um tanto quanto sugestivo e curioso, Boquete aqui em espanhol não tem nada de pornográfico, nada de errado aí. É porque significa abertura em espanhol, e é por causa da localização geográfica da cidade, que fica, como o Anderson falou, aos pés do vulcão Baru, que fica a cerca de 3.500 metros de altitude, muito embora a cidade aqui esteja em torno ali dos seus 1.100, 1.200. Hoje, Boquete, que foi fundada lá em 1911 por agricultores e que tem um dos considerados melhores cafés do mundo, hoje é um centro super turístico, super procurado por causa do ecoturismo, né? Aqui tem rafting, tem escalada, tem mergulho no rio, tem um monte de atrações e por isso atrai muitas famílias. Agora não dá, assim, o meu espírito de quinta série, minha quinta série interior, ela não deixa passar essa cidade despercebida, e nós já tiramos várias fotos em vários lugares engraçados, em que o nome da cidade, né, a Biblioteca Boquete, não sei o que Boquete, Agência de Boquete, Agência de Boquete. Quinta série mandou um olá. Cara, é muito engraçado, não dá. Subimos um pouquinho a montanha, chegamos aqui, estamos a mais ou menos uns 1.300 metros de altitude para apreciar uma engenhosidade da natureza que foi feito na última explosão do vulcão Baru. Quando ele explodiu, ele deixou resquícios e essa montanha incrível se formou. Isso aqui é chamado de cristais de basalto e foi formado pela lava do vulcão. E hoje é um dos pontos turísticos aqui mais importantes dessa região e também é um lugar muito procurado por escaladores por causa desse formato super peculiar que tem. Engraçado que ele faz um movimento primeiro na horizontal, ele vem assim, né? A rocha é cortada nesse sentido aqui, e aí ele vem e faz uma barriga, como se tivesse batido algo e raspado ele e feito isso aqui, ó. Ó lá, vê se não parece uma garra assim. E aí aqui ficam as pontas das pedras ali, ó, todas as pontinhas em relevo. É muito bonito. Ó, e nesse lado vem continuando esse movimento também. Eu tava dizendo que é curioso como ele vem fazendo isso aqui, ó. Isso aqui até chegar lá e faz uma... Um pipoco. Aí como se fosse a cabeça desse negócio. Realmente parece que traz uma sensação de movimento, de uma coisa que estava se mexendo e congelou, assim. Parece que algo bateu ali e meio que fez assim, né? Raspou, tchof. É, porque ele é meio curvo, ele não é totalmente reto, é bem diferente.
Bom, e vamos seguir um pouco aqui pra frente de Los Ladrillos em direção a uma cachoeira, cascata. Parece que tem alguma coisa aqui pra frente, porque ó, já consigo avistar que tem um rio à nossa esquerda. Então vamos lá ver se é bonito, pra conhecer um pouquinho mais aqui dessa região. Bora, partiu, camarezinha, vamos pipi! Uou! Que linda, hein? Lindona. Não tínhamos visto uma cachoeira ainda aqui. Aqui no Panamá ainda não. Olha. Essa aqui é a cascata San Ramon. Ela tem mais ou menos uns 900 metros de queda. E é bem bonita. E esquentou bastante por aqui, saiu um sol, abriu um dia bem bonito no final das contas. E aí a gente deu esse rolezão aqui por Boquete. Ainda tem mais algumas trilhas pra fazer, mas que são trilhas que não aceitam pets, não pode levar vizinha, então né, a gente não vai fazer. Por isso que a gente decidiu continuar explorando as montanhas aqui do Panamá em direção ao litoral. Em direção a ele, ao Mar do Caribe, meus amigos. E vamos seguir por aqui. Boquete é uma cidade que fica nessa região, que é uma das regiões mais altas aqui do Panamá. Ela chega até 1.600 metros ao pé do ponto mais alto também, que é o vulcão Barú. E basicamente o que tem para fazer um pouco na cidade é isso, é conhecer, ter aquele ar mais fresco. As pessoas fogem do litoral, que é muito quente, para passar alguns dias ali em Boquete descansando, perto das florestas, das árvores, dos rios, das cachoeiras. É um lugar bem agradável, mas é isso, não há mais muito o que fazer por ali e vamos seguir nossa jornada. Vamos embora, vai Manezinha! Perto o Caribe! Bom, paramos aqui no meio das montanhas e vamos tomar um café aqui na La Cabaña, porque dizem que o café aqui dessa região de Boquete é um dos melhores cafés do mundo. E que lindo esse lugar, hein? Olha, no meio das montanhas, uma casinha super charmosa. Aqui estão os preços do café, tem hamburguesa, tem emparedado que é tipo um sanduíche, nachos e desayunos. Quero um cafezinho. Olá, Olá. como está? ¿Todo bien? Oh, yo quiero probar un bueno café. Sí. Sí. ¿Yo do que esto? Empanada de pollo. Ah, yo quiero una también de pollo. ¿Y tiene de carne? No. No. Pan de queso y empanada de pollo. Sí, puede ser de pollo entonces. Chegou aqui, pedi um cafezinho e uma empanadinha de frango, que era o que tinha por ali. Vamos ver se esse café aqui é bom e mesmo se é um dos melhores do mundo, ver o que tem diferente nele. Buenas tardes. Buenas tardes. É bem gostoso, ele não tem aquele amargor do café. Também não tem aquele doce, assim, uma nota um pouco mais adocicada que tem os cafés arábicos, que são os cafés de altitude. Esse aqui eu acho que não é um café de altitude, não chega a ser assim uma nota mais doce, mas também não é muito amargo. Ó, na verdade não tem gosto de muita coisa também. É um café que eu poderia dizer que tem gosto neutro. Não sei se essa é uma boa qualidade para um café. A empanada, a massa é doce. É doce. Que esquisito. A massa é doce, apesar de ser de galinha.
A massa é super doce. Meio esquisito. E tem coentro ainda. Isso aí, barriguinha cheia, tomamos um cafezinho ali para poder continuar nossa viagem. Estamos aqui acima das montanhas, é bem bonita a paisagem e parece que aqui na frente tem algum tipo de controle policial. Vamos passar aqui e ver se eles param a gente, senão vamos seguir nossa viagem. Nós vimos que aí pra frente vai ter um lago, talvez, dependendo de como for o lago, a gente até dorme ali no lago. Mas eu acho que não tem nenhum policial, aparentemente. Não. Tranquilo. Não, suave. Bora. Partiu. Estamos passando agora pelo Lago Fortuna, que é uma represa, né? Um lago artificial. E o clima já esfriou bastante por aqui, ficou bem fresquinho comparado com o calor que fez alguns quilômetros atrás. O lugar é bem bonito, bem arborizado, um lago bem grande, mas a gente vai seguir viagem, continuar aí vendo o que mais tem pela frente, até sentirmos que acho que é um lugar legal pra gente parar e passar essa noite. Bem, já seguimos algum tempo aqui na rodovia, creio que nós já chegamos ao limite da altitude aqui na rodovia, que foi 1.250 metros mais ou menos, e agora estamos descendo, né? Sempre difícil de subir, mas descer também é tão ruim quanto. Segurar 2 toneladas aqui, ó, tem que ter muito cuidado, porque se a gente aperta só o freio, começa, ó, tá começando a dar cheiro de freio queimado, ou seja, daqui a pouco a gente tem que parar para esfriar o freio e aí a gente continua descendo. Nunca, em nenhuma montanha que nós passamos até hoje, a gente desce completamente de uma vez só, né? Apesar de vocês verem alguma cena só aqui num vídeo, né? Porque ele é editado e mostra um recorte do nosso dia, muitas vezes numa montanha dessa aqui que nós estamos descendo, a gente para umas 5, 6 vezes para esfriar o freio. Por isso que a nossa viagem se torna também bem lenta, né? Porque é lento para subir e também lento para descer. Mas é isso aí. Vamos seguindo e acabar parando o mais perto possível lá do litoral. Não sei onde vamos parar, mas são 5h30, tá começando a anoitecer. A gente não quer pegar a estrada à noite aqui na montanha, pero em alguns minutos chegaremos a algum pico, né, amor? Tenho fé que nosso coração nos levará para algum lugar legal. Ah, a gente sempre para em algum lugar, né? Paramos aqui, olha a fumaça saindo do freio. Caraca, será que isso esquentou um pouquinho? Aqui tem uma casa totalmente lacrada com madeira meio sinistra. Não sei se a gente passa a noite aqui ou não, tô meio temeroso. Mas com medo porque parece um filme de terror. Sabe aquele filme de terror que você vê a pessoa indo e você fala, por que esse cara tá indo ali? É tipo, por que nós estamos dormindo na frente dessa casa que parece amaldiçoada, assombrada? O que tem aí? Um rio, mas não dá pra ver muito bem. Nossa, mas é linda a América Central, né? Essas florestas são encantadoras. E eu acho que uma das coisas mais legais do Panamá é que mesmo nas cidades, né, nas urbanidades, nas civilizações organizadas, nas cidades como são organizadas num país, cara, as cidades parecem que estão postas no meio da floresta, assim. As cidades são muito arborizadas, tem uma preservação das matas aqui que é
extremamente incrível, né? E é muito legal, porque o que atrai as pessoas para a América Central é sua beleza natural, não a beleza construída pelo homem, como você vai para a França ver a Torre Eiffel, enfim, vai para outros lugares do mundo para ver algo que foi construído pelos humanos. Aqui não, aqui você vem para ver uma engenhosidade da natureza. E quando você chega aqui e vê essa abundância de floresta até nas cidades, é incrível, meus amigos. Aê, aê, aê. Vai um pouquinho mais pra frente de novo. Aê. E decidimos ficar por aqui mesmo, porque daqui a pouquinho já vai escurecer. Então melhor garantir e parece que é um bom lugar. Já organizamos tudo por aqui, já caiu a noite e uma coisa muito legal, eu tava aqui olhando o mapa, eu sou um apaixonado por mapas, pela geografia dos lugares que a gente passa, porque a gente vai rodando, vai aprendendo muito. Olhando o mapa do Panamá, a gente vê que tem dois grandes relevos de montanha. Uma mais abaixo, que começa lá no Tapón del Darién e vai até a cidade do Panamá, se chama Cordilheira de San Blas, que é esse conjunto de montanhas que tem nessa região, e nós estamos na Cordilheira de Talamanca, que é um conjunto de montanhas que começa lá no Vale Central da Costa Rica e vem aqui até o Panamá. Quando chega no Panamá, essa cordilheira tem dois nomes, Cordilheira Chiriquí, que é um pouco mais ao norte, e nós estamos na parte central, que é a Cordilheira Central. O ponto mais alto da Cordilheira de Talamanca, toda essa parte das montanhas, ela fica na Costa Rica, que é o Cerro Sirripó, que chega chega a 3.850 metros de altitude. Então essas são as partes mais altas, tanto da Costa Rica quanto aqui do Panamá. Muito legal, né? Presidente Pablo Emilio Escobar Gaviria, entiendo que ustedes tienen una propuesta para... Ficou top. Ficou bom? Barriga cheia, começou a chover lá fora. Aninha e Fiona já estão aqui se organizando para dormir. Quer dizer, no processo de fechar os olhos já dormindo, né? A Fiona, olha só, a folga desse bicho. Muita gente nos pergunta como que nós decidimos aonde dormir, como que a gente faz, se a gente não tem medo, se a gente não acha inseguro, se a gente não tem medo de ser roubado. Enfim, é claro que todos esses elementos fazem parte da nossa vida, das nossas preocupações, porque nós que vivemos dentro de um carro estamos sempre expostos ao que está na rua, né? Ainda mais uma Kombi, diferente de um carro grande, uma van, um ônibus, em que você tem espaço interno para ficar transitando entre cômodos de uma casa, nós temos só 3 metros de carro para fazer tudo. Então muitas vezes a gente tem que sair pela porta e tá sempre exposto na rua. Isso à noite faz com que a gente tenha que se fechar no carro, organizar as coisas e se manter aqui dentro. E aí como é que a gente escolhe o lugar que a gente vai dormir? Isso depende muito do país que nós estamos e também da região do país que a gente está passando. Então muitas vezes a gente colhe informações públicas e também no lugar que a gente está passando, a gente colhe informações sobre aquele lugar para saber se são lugares seguros, relativamente seguros ou não. É claro que mesmo sabendo se é seguro ou não, a gente sempre está um pouco exposto, né? Mas aqui, por exemplo, nessa montanha do Panamá, o Panamá em si é um país bem seguro de se viajar. E especificamente aqui nessas regiões das montanhas é ainda mais seguro de viajar. Portanto, com base nisso, e aí claro, fechando nossa Kombi, se mantendo aqui dentro e
com muita fé de que nada vai nos passar, a gente escolhe dessa forma um local para dormir. Então é muito de sentir, né? Chegou aqui, bom, vimos aquela casa ali, não tem ninguém, aqui a região parece de boa, é perto da rodovia, deixei a Kombi meio engatilhada, qualquer coisa só pegar e descer. Então é mais ou menos assim que a gente escolhe onde a gente dorme. Acho que deu para entender mais ou menos, né? E é isso aí, meus amigos, por hoje nós vamos se despedindo de mais um dia, de mais um vídeo, e até a próxima. Tchau! Dá tchau, Fifi! Fifi.